Você já pensou em como seria encontrar um grande tesouro desaparecido? Bem, algumas pessoas tiveram a sorte de viver esse momento fora do comum da imaginação e descobrir objetos valiosos escondidos nos lugares mais incomuns. Eu já tentei furar lá em casa, não aconteceu nada. O refúgio dessas relíquias pode variar entre o subsolo de castelos e teatros, bem como o armário de uma senhora e até mesmo as areias de uma praia. Mas uma coisa elas têm em comum: a felicidade que trazem para aqueles que as encontram. Seja bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e a partir de agora você vai conhecer 6 tesouros incríveis que foram encontrados recentemente. Afinal, quem disse que as maiores relíquias do nosso tempo já foram encontradas? Antes de começar, aproveita e deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, aqui embaixo. E caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Tá ok? Eu conto com você, hein? Vamos lá. A cidade de Nowy Sącz, localizada na Polônia, foi vítima de uma das piores táticas usadas pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Esse método não tinha nada a ver com confronto direto com os inimigos, mas sim com a destruição da cultura e história de qualquer adversário. Essa prática consistia em roubar obras de arte e objetos de valor de um local que estava sob ataque. Algumas dessas peças eram destruídas, enquanto outras se tornavam propriedades dos soldados alemães. Em 1941, o Castelo Real de Nowy Sącz foi invadido pelo exército nazista. O local passou a ser usado como depósito de munição, quartel e até como prisão para os judeus capturados durante o conflito. Além disso, a construção também era usada como esconderijo para os bens que eram roubados pelos militares. Bem, a ocupação chegou ao fim no ano seguinte, em 1945. Todos os equipamentos deixados pelos soldados alemães foram implodidos dentro do castelo mesmo, o que fez com que a estrutura do local fosse completamente destruída. Agora, quase 80 anos depois de todos esses acontecimentos, uma equipe de pesquisadores encontrou um baú repleto de relíquias que estava enterrado nos terrenos do castelo. O grupo que encontrou, e que pertence à Sociedade Histórica da cidade, estava avaliando as fundações do edifício para uma possível reconstrução quando encontrou o objeto. Mas a real surpresa veio quando os profissionais descobriram que a peça guardava mais de 100 utensílios, como talheres e taças feitos de prata que tinham sido enterrados durante a Segunda Guerra Mundial. Um verdadeiro tesouro. De acordo com análises preliminares, os artigos foram fabricados no fim do século XIX e teriam pertencido aos moradores judeus da região. A descoberta levou ao surgimento de várias teorias sobre como e por que aqueles objetos acabaram enterrados. Alguns acreditam que residentes da localidade teriam escondido as peças para que elas não fossem roubadas pelo exército nazista. Outros defendem que os utensílios foram enterrados por soldados alemães que tinham como plano recuperar o tesouro ao fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, não importa qual teoria esteja correta, já que atualmente as peças estão em posse do governo de Nowy Sącz. Todo o conteúdo do baú foi concedido para a equipe da Sociedade Histórica da cidade, que agora trabalha para descobrir mais detalhes sobre os objetos. O plano é que, em breve, o tesouro possa ser exibido no museu da região e, assim, ajudar a reconstruir a história da localidade. Durante as brincadeiras da minha infância, não era surpresa encontrar uma moeda esquecida pela casa. E mesmo que o valor fosse baixo, aquelas moedas pequenininhas, o achado era motivo de muita comemoração. Porém, nem se eu somasse o valor de todas as moedas que encontrei ao longo da minha vida, eu teria o suficiente para chegar perto do valor do tesouro que 2 crianças encontraram
enquanto brincavam na casa da avó. Essa história te parece estranha? Bem, não precisa se preocupar. Eu já vou te explicar tudo. No início de 2020, uma família francesa decidiu aproveitar o período de férias para passar um tempo no interior, na casa da avó materna da família, que infelizmente já era falecida. Já no segundo dia na residência, as duas crianças da família resolveram construir uma espécie de forte no quintal, usando materiais como galhos, folhas e lençóis antigos. Entretanto, antes de dar início à construção, os meninos tiveram de pedir permissão ao pai para usar os cobertores que passaram anos guardados no armário da sua avó. O homem, sem pensar duas vezes, deu permissão para que os meninos usassem os pertences de sua sogra. As duas crianças estavam cheias de expectativa e mal deram atenção aos dois objetos que estavam enrolados naqueles lençóis antigos. Os meninos trataram de colocar as peças de volta no armário, com todo cuidado, mas a excitação em construir o forte era tanta que eles nem pararam para observar melhor o que aqueles utensílios eram. Bom, porém, no caminho para a brincadeira, um dos meninos avisou o pai sobre o achado. Curioso, o homem seguiu para o armário da sua falecida sogra e analisou de perto os dois estranhos objetos. Talvez pela incredulidade diante das peças, o sujeito se convenceu de que seus filhos tinham encontrado apenas antigos utensílios de cozinha. Entretanto, uma pulguinha atrás da orelha do homem não deixou que ele descansasse, até entrar em contato com um especialista em leilões que pudesse identificar com certeza do que se tratavam os tais objetos. Totalmente abismado, o cidadão recebeu a notícia de que aqueles utensílios de cozinha eram, na verdade, 2 barras de ouro, com cerca de 1 quilo cada uma. Depois de uma pequena investigação, o homem descobriu que a sua sogra tinha comprado aquele ouro ainda na década de 60 e simplesmente se esqueceu das barras. Para a sorte da família, a senhora também tinha guardado os comprovantes de compra das barras, o que facilitou o processo de leiloar o ouro que foi anunciado em um site de leilões. Por fim, o achado foi avaliado no valor de 80 mil euros, mais de 500 mil reais. Um fato conhecido é que os oceanos guardam diversos tesouros. Porém, diferente do que a maioria imagina, nem todas as relíquias que estão por lá são frutos de naufrágios ou mesmo foram fabricados por mãos humanas. Um ótimo exemplo desse tipo de relíquia foi encontrado pelo pescador Cleiton Pereira, um morador da Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. O homem estava voltando da casa da sua namorada quando encontrou uma porção de vômito de baleia na praia de sua cidade. Eu sei que a palavra vômito não lembra muito algo que seja precioso, não é? Porém, essa substância também é chamada de âmbar cinza, um material raríssimo e extremamente valioso. O produto é chamado de vômito de baleia porque é produzido dentro do intestino de alguns animais dessa espécie, como a cachalote, e é expelido quando esses bichos sofrem de indigestão. O tal âmbar cinza é utilizado principalmente na indústria de perfumes, por contar com propriedades que auxiliam na fixação duradoura de fragrâncias. Além disso, o material também é usado como afrodisíaco e aromatizante de vinhos e chás. Assim, o Cleiton, nosso amigo brasileiro, deu a sorte grande, porque, olha só, 1,5 kg desse material poderia ser vendido por cerca de 19 mil dólares, mais de 100 mil reais. Encontrar algo precioso perdido assim deve dar uma felicidade gigantesca, não é? Mas e quando descobrimos que um objeto com o qual convivemos durante anos é, na verdade, algo extremamente valioso? Qual será a sensação, hein? Bem, o empresário da cidade de Derry, na Inglaterra, passou por essa situação quando descobriu que um objeto decorativo de seu escritório se tratava do chifre de um auroque, uma espécie de bovino
que viveu milhares de anos atrás. O homem, que não quis ter a sua identidade revelada, ganhou a peça de presente, depois que ela foi desenterrada, ainda nos anos 80. Na época, todos pensaram que se tratava da presa de um mamute, e assim, o objeto passou mais de 20 anos pendurado na parede do escritório do empresário. Após a sua aposentadoria, o senhor decidiu vender a peça e a anunciou em um site de vendas. Entretanto, pouco tempo depois do anúncio, o homem começou a receber milhares de ofertas generosas pela peça, o que gerou certa desconfiança, já que o empresário não via o possível motivo por trás daquelas propostas. A sorte do homem é que um pesquisador americano entrou em contato com o objetivo de conversar sobre o objeto anunciado. Durante a conversa, o homem descobriu que o que ele pensava ser a presa de um mamute era, na verdade, o chifre de um animal chamado auroque, que tinha sido extinto milhares de anos atrás e que, por isso, tinha um valor de mercado altíssimo. Depois dessa descoberta, o empresário tirou a peça do site de vendas e decidiu entrar em contato com um leiloeiro profissional que recebeu a missão de vender o achado pelo maior valor possível. Qual desses tesouros você gostaria de encontrar, hein? Já achou algo parecido durante a sua vida? Sabe de alguma história sobre isso? Quero ver o seu comentário aqui embaixo, hein? Agradeço demais a sua companhia e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!